Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e esse é o Forte, o nosso projeto de base sobrevivencialista, onde nós estamos construindo uma chácara do zero. Hoje você vai fazer um tour pela nossa safe room, pelo nosso bunker, e eu vou mostrar ele por dentro do que ele é feito e responder um monte de perguntas que vocês enviaram para nós. Antes que eu abra essa porta e revele para vocês o que tem lá dentro, eu preciso que você se inscreva no canal e, por favor, já deixe seu like, favorita e principalmente compartilha, porque esse vídeo vai ser muito legal. Vocês vão ver nos vídeos seguintes que as paredes do outro lado já estão mais bem acabadinhas, tá? Essas aqui ainda não, ainda falta aqui o revestimento de cimento e toda a parte de impermeabilização interna, que é bastante cara, tá? Não pense que esses impermeabilizantes de piscina são baratos, porque não são. Até o momento, a parte mais cara do projeto todo foi o telhado, tá? A temperatura aqui está em torno de 15 graus menor do que lá fora. A gente está numa casa dos 26 graus ainda sem nenhum exaustor ligado, tá? Essa parte aqui vai ser uma espécie de casa de máquinas que vai abrigar todo o nosso sistema off-grid e o abastecimento do bunker, tá? Para vocês entenderem o funcionamento disso aqui, antes da gente começar o nosso imenso tour pelo bunker, isso daqui não serve para você morar dentro, tá? Não é um lugar que você vai morar dentro se o mundo acabar, longe disso. O papel dele é de safe room. Imagine isso daqui como um escudo para acontecimentos muito ruins. Tecnicamente, tudo isso daqui, ó, já é bastante fortificado, tá vendo? Tudo isso aqui é muito fortificado. Isso daqui vai suportar em qualquer impacto climático. Segundo tabelas internacionais, a gente tem aqui até um nível 5 contra explosão. Isso daqui vai um pouco mais além. É, na verdade, uma caixa de aço, um escudo de aço que vai proteger equipamentos contra pulso eletromagnético, explosões solares e tudo mais, ou seja, nenhum pulso eletromagnético vai afetar um equipamento que esteja aqui dentro, e também é uma peça muito reforçada. Então tá, eu vou tentar responder as perguntas que vocês fizeram antes da gente entrar, tá? Aqui pelo lado de fora, não é o primeiro bunker da Tramec e eu não sei quantos eles construíram antes. Eles não passam informações de clientes para outros clientes, tá? Segundo, quanto ao material que ele é feito, eu acredito que seja aço AR500, que é um aço balístico usado para fazer desde tanque de guerra até implementos agrícolas, tá? Se não for AR500, a parte externa dele vai ser algo do tipo 1075, daquelas chapas de cromo vanadium, tá? Porque essa parte aqui ela é extremamente dura. Os caras, eles foram fazer pesquisas para o nível de proteção dessas peças aqui em várias partes do mundo, não só no Brasil, além de serem engenheiros, tá? O Miguel e os caras que trabalham lá. Então, ele viajou, ele pegou informações. Não sei dizer para você se esse é um projeto licenciado ou comprado, eu sei que a Tramec tem os direitos de produção disso daqui. Então, acredito que ele já pegou isso daqui. Quando ele pegou, ele não fez aqueles testes balísticos de proteção com explosão. Como isso funciona? Basicamente, no mundo todo, quando você constrói um colete à prova de balas, por exemplo, você tem uma peça colocada ali e ele tem que suportar 3 disparos direto de uma determinada arma, de um determinado calibre, para você definir o nível de proteção dele. Não é diferente com os explosivos, tá? Lá em Israel, eles classificam, por exemplo, uma explosão de uma granada a nível 3.
Uma porta como essa daqui, que para mim é um padrão muito similar ao padrão israelense, ela é nível 5, levando em consideração que essa peça ela não está flutuando no ar para receber esses impactos, ela está dentro de uma estrutura muito fortificada. Terceira pergunta que me fazem muito: se é um projeto próprio, meu, ou se é um projeto da Tramec. Mais ou menos, ele é híbrido, tá? Então, quando você for adquirir o seu bunker, se você for adquirir um, você vai poder colocar coisas personalizadas aqui. O meu é basicamente um bunker mecânico, ele tem travas mecânicas. Tem versões que você vai ter abertura digital, com biometria e todo o resto. O nosso, por enquanto, tá assim. Então, vamos lá. Essa daqui é a face do nosso bunker, tá? Ele vai ter aqui 2,5 metros por 3,5 metros de profundidade. Essas dobradiças aqui, eu tenho algumas imagens para vocês. Essa é a dobradiça levinha que vai colocar ali. Dá uma olhada. Caralho! Bota lá. A porta é levinha, né? É leve, a porta é leve. Quanto pesa a porta? Com 150 quilos. Só 150 quilos. Isso sem rechear ela de concreto, sem nada. Sem nada, é. Crua, ela pesa 150 quilos. Por isso que aquela dobradiça é tão pesada. Nesse caso, pelo que eu vi na fábrica, eu acho que elas são feitas de aço 5160. Olha aqui, ó. Ela lembra muito aquelas peças de mola de caminhão, tá? Você vê até aqui pela tranca, ó, que ela lembra muito aquelas peças de mola de caminhão, inclusive na espessura aqui. Pelo lado de fora, você vai ter todo esse reforço estrutural aqui, ó, e ele é completamente soldado, tá? Integralmente soldado para garantir um reforço extra ainda nessa chapa aqui que tem 1 centímetro. Então, vamos entrar. Puxadores normais, trancas normais, ainda não tem nenhum sistema eletrônico ou biométrico para entrar aqui, mas pode ser acoplado, tá? A parte interessante que vocês vão ver da porta é a seguinte. Primeiro, a espessura, tá? Aqui vai uma borracha, uma espécie de um silicone especial à prova de fogo, que quando ela fecha, uma parte entra aqui dentro e ela fica totalmente vedada aqui, ó, tá? Então você vai ver que ela veda e nenhum ar vai poder entrar aqui, tanto aqui quanto do lado de lá. Esse reforço todo aqui, ele é de aço flexível. Eu acredito que deva estar um aço comum, um aço 1020. Por quê? Porque se essa porta aqui ela for atingida por uma força maior do que ela resiste, a tendência dela é afundar para dentro. Então ela vai se dobrar para dentro e quando ela se dobrar, olha como ela se encaixa aqui. Ela vai literalmente travar aqui dentro e impede que isso daqui seja arrombado. Se um cara enfiar um pé de cabra aqui, por exemplo, conseguir, né, enfiar um pé de cabra aqui, na hora que ele forçar o pé de cabra, automaticamente a porta se empena e ele não consegue abrir. É exatamente o mesmo princípio das portas blindadas. Considere também que você pode aumentar essa blindagem aqui e colocar um revestimento aqui a qualquer momento. As travas internas são mecânicas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da porta. Agora a gente vai precisar de uma luz extra aqui. Aí, legal. Para vocês poderem enxergar, tá? Olha lá. Aqui está a primeira tranca e ali a segunda tranca mecânica exclusivamente. Correto? Olha só, aqui nós temos um sistema que é por onde vai entrar o sistema de vigilância externo. Os cabos de vigilância saem por aqui e correm por cima do telhado do bunker para você poder ver o que tem lá fora. Só para você entender, tudo tem rosca, tudo tem um cap ali e é tudo roscado, ou seja, tem uma peça aí que vai impedir que o ar entre e vai inclusive com veda-rosca e outros equipamentos. Você vai ter um aqui e esse daqui
é para o sistema reserva de purificação de ar. É daqui que os canos vão sair e levar lá para dentro daquela área de manutenção que a gente vai ter, e dali vão captar ar para trazer para cá. Tecnicamente, nos abrigos gringos, você vai ver exatamente nessa posição aqui, ó, um filtro de ar, tá? A montagem de um filtro de ar, um purificador de ar mecânico ou digital. A grande maioria dos especialistas dizem para colocar um mecânico, aquele de manivela, tá? Essa é a entrada de ar. A captação dela vai lá para fora. A gente podia ter feito ela aqui na parede para a gente captar ar lá do outro lado, mas a gente decidiu fazer aqui para que você possa ver o sistema pelo lado de fora. Se a gente fizesse aqui, ó, ia ser só uma caixinha e você ia ver uma caixinha vedada e não ia poder entender como é o sistema de filtragem de ar. Então ele vai sair lá fora e aí sim o cano vai buscar oxigênio em outro lugar. Essas são as entradas dos cabos de energia e de comunicação do local, tá? Elas estão mais ou menos 1 metro abaixo da terra e são totalmente concretadas. Por aí entram 2 cabos que vai permitir que a gente monte nesse lugar, olha só, uma bela de uma suíte de vigilância, onde a gente vai poder manter todas as câmeras e tudo mais que acontece no forte sobre vigilância, sem que ninguém consiga danificar esses cabos, ok? Todo ele é modular. Olha só, essas vigas aqui, cada furo desses aguenta até 600 quilos e ela é toda furada, olha, tá? Então se você quiser, por exemplo, colocar uma bancada aqui, uma escrivaninha, uma cama, uma pia, enfim, não importa o que seja, basta você vir aqui, fazer a peça e parafusar ela aqui, ó, nesses furos, tá? Todo ele é assim, inclusive o teto, que é onde vão passar o cabeamento e tudo mais. Lembrando que esse lugar, se não tiver cabeamento, ele não vai funcionar, porque ele é uma super gaiola de Faraday, tanto nas laterais quanto no chão, tá? Aqui, ó, você tá vendo um espaço de terra, dá para ver bem legal ali o espaço de terra. Isso daqui vai ser muito afundado e lá dentro vai ser um depósito, tá? Um depósito subterrâneo, e em cima disso daqui vai uma placona, uma portona de aço, que vai permitir que a gente ande por cima, mas vai dar para guardar desde alimentos até um tonel de água aqui dentro. Esse aqui, ó, ele corresponde ao snorkel de dreno de ar dos americanos, tá? Ele não é para entrada de ar, ele é para saída de ar. Então aqui vai uma válvula, tá? Olha lá, é bem protegido. Aqui vai uma válvula que vai expelir o ar para fora. Então você tem aqui uma saída, 2 saídas ali na frente, uma entrada aqui e a segunda entrada do sistema ali daquele lado, olha lá em cima, tá? Então nós temos aqui uma redundância para purificação de ar. Lembrando ainda que essa é uma safe room, é um local para você resistir a um primeiro impacto de algo muito, mas muito ruim. A ideia é que aqui no fundo a gente construa aquelas beliches de metal dobráveis, tá? E aqui provavelmente uma área de também com prateleiras, armazenamentos, armas de pronto emprego, enfim, por ser extremamente seguro, é exatamente esse uso que muita gente dá, ok? É uma sala de segurança, não é para morar aqui dentro. Ali você tem um alçapão de segurança, tá? Instalado principalmente por conta das crianças. Ele ainda não está pronto, tudo isso daqui que você está vendo vai receber uma camada de isolante elétrico, tá? Para evitar, por exemplo, que um fio saindo dali, um cabo qualquer, eletrifique o lugar todo e frite quem está aqui dentro. Muito pelo contrário. Depois que isso daqui estiver completamente isolado, uma das formas de defesa que ele tem é exatamente ser eletrificado pelo lado de fora. Ou seja, quem estiver aqui dentro vai estar bastante seguro
e qualquer um que tocar ou tentar arrombar isso daqui vai ser frito por uma descarga elétrica das baterias off-grid que vão ficar exatamente ali em cima. Parece muita coisa, né? Só que não. Aqui dentro, tecnicamente, além do serviço de vigilância que ele vai prestar para o forte todo, nós vamos ter algo muito similar a um super kit 72 horas, que é realmente para manter a família segura lá dentro, num caso de um evento muito maior que uma super tempestade. O pessoal também está perguntando como vai ser o tratamento térmico dessa área aqui, tá? Nós temos duas vertentes. A primeira, que é um tipo de revestimento que vai em cima dele todo aqui, atrás dele ali, que vai garantir, por exemplo, que ele tenha uma cobertura anti-chamas, vamos colocar assim. Então, qualquer calor externo aqui não vai entrar lá fora. E a segunda é aqui, tá? Além da proteção e de tudo mais, nós vamos instalar em cima dessa parte aqui que vocês estão vendo, ó, exaustores, tá? Esse exaustor são aqueles exaustores de nível industrial que servem única e exclusivamente para pegar o ar de um ambiente e levar ele para fora. Muito provavelmente aqui, ó, nessa sala de máquinas, nós também teremos ou um exaustor ou um ar-condicionado ligado o tempo todo para garantir as nossas produções aqui no telhado. O que vocês vão ver agora é a única parte desse projeto que ainda não foi enterrada, ok? Nós estamos com uma porta aberta ali, ó, dando lá para fora, tá? É meia porta, meia parede só, mas a nossa ideia é que você se inscreva no canal para você poder assistir como é feita, como foram feitas essas paredes aqui, totalmente blindadas, porque é exatamente isso que nós vamos fazer aqui, e nós deixamos esse pedaço para a gente poder trabalhar aqui mais livremente agora, porque ainda não tem ar-condicionado, não tem nada, mas assim que a gente terminar de trazer os materiais aqui para dentro, a gente já vai construir essa parede aqui com um monte de ferragens e mostrar para você como isso é feito. Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de conhecer esse projeto, que você se inscreva, porque é óbvio, vai vir bastante coisa aqui. A gente vai aos poucos mostrando tudo para você, desde como será a montagem dos filtros de ar até a montagem dos equipamentos elétricos que estão ali, tá vendo? Ó, nós vamos ter aqui 3 sistemas independentes, um ligado na rede, um off-grid e um híbrido, totalmente à parte. Vamos ter aqui uma parte de captação de água que vai ali em cima, então você vai curtir bastante como é esse projeto subterrâneo do Guia do Sobrevivente. Enfia o dedo no like aí, favorita, compartilha, ajuda canais como o nosso que querem fazer conteúdo para proteger e melhorar a sua vida, não serem enterrados pela banheira de Nutella e pelos lacradores do YouTube. Eu sou Batata, esse é o Guia, projeto do Forte, nossa chácara autossuficiente. A gente se vê no próximo. Até mais.